Olá, eu sou o engenheiro Sérgio Costa e nesse vídeo vou falar sobre a maneira correta e prática de quantificar a geomembrana para o seu projeto. O meu e-mail é o sergio.costa@nortene.com.br e pode me escrever caso tenha alguma dúvida. Ou então, pode nos deixar um comentário abaixo. E os recadinhos de sempre. Curta o nosso vídeo, pois isso ajuda demais o canal. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Vamos lá? Bem, a geomembrana é um tipo de geossintético classificado como barreira, porque é um material com baixíssima permeabilidade, na ordem de 10 a menos 12 centímetros por segundo. Se compararmos com uma argila compactada que tem o coeficiente de permeabilidade na ordem de 10 a menos 7, a geomembrana de 1 milímetro é 100.000 vezes mais impermeável do que a argila compactada. As geomembranas são constituídas de 97% de resina e 3% de aditivo. E em relação à matéria-prima, as principais são ou o PAD, o polietileno de alta densidade, ou o PEBDL, o polietileno linear de baixa densidade. Mas isso é apenas um resuminho do que é uma geomembrana. Aqui no canal temos diversos vídeos que explicam muito bem as propriedades da geomembrana e suas aplicações. Dá uma olhada depois. Bem, para quantificarmos a geomembrana, é importante lembrarmos que a geomembrana é um produto considerado bidimensional. E por que bidimensional? Porque duas dimensões são muito maiores do que a terceira. No caso da geomembrana, a largura é de 5,90 metros e o comprimento varia entre 50 a 100 metros. Já a espessura é na ordem dos milímetros e varia de 0,8 a 2,5 milímetros, 3 milímetros. O que é 2 milímetros em 50 metros? Ou até mesmo em relação à largura, né? O que é 2 milímetros em relação a quase 6 metros? É muito pouco, é quase nada. Por isso, não é o volume que importa, mas assim a área. Tanto que a geomembrana ela é comercializada em metros quadrados e não em metros cúbicos. Assim, é importante conhecermos bem a área de aplicação, né? Ou seja, a área de superfície da obra. E a melhor maneira de explicar como levantar o quantitativo de geomembrana é fazer um exemplo na prática. Vamos tomar, por exemplo, um reservatório de vinhaça, que será revestido com geomembrana de PAD de 1,5 milímetro e que cada bobina, para essa espessura de 1,5 milímetro, possui uma área de 295 metros quadrados. As dimensões desse reservatório são 120 metros de comprimento por 90 metros de largura, medido de crista a crista do talude, né? Ou seja, ali as dimensões externas do reservatório. A profundidade desse reservatório é de 5 metros e o talude apresenta uma inclinação interna de 1 para 2, ou seja, a cada 1 metro na vertical representa 2 metros na horizontal. O fundo do reservatório vamos considerar plano. Isso é importante porque se o fundo tiver uma declividade para o centro ou para algum ponto específico do reservatório, teríamos que considerar as variações de profundidade. Mas esse é apenas um exemplo simples, né? E é interessante conhecermos esse exemplo, porque a partir dele dá para irmos incrementando com outros parâmetros, com base nesse modelo. Então, por exemplo, podemos considerar que a largura comece com 90 à esquerda e termina com 70 à direita. Podemos considerar uma declividade de fundo, então a profundidade começa na esquerda com 5 metros e termina com 7 na direita. Podemos considerar geometrias que não são convencionais, como reservatórios triangulares ou até mesmo reservatórios circulares, né? Enfim, dá para quantificar a geomembrana independente do formato do reservatório, é possível quantificar a geomembrana por esse modelo. Por isso é bom conhecermos o simples, porque a partir do simples nós podemos ir colocando alguns detalhes específicos de cada obra. Bem, a ancoragem, nós vamos considerar uma ancoragem de 50 por 50, espaçado a 50 centímetros da crista do talude, né? Ou seja, ali 1 metro. O perímetro externo da vala de ancoragem vai estar a 1 metro da crista do talude, e essa ancoragem terá aí um desenvolvimento de 1,5 metro, né? 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros. O total, 1,5 metro. É importante a gente saber qual que é o espaçamento do perímetro externo da vala de ancoragem, porque ele vai ser um parâmetro muito importante
para quantificarmos um pouquinho mais para frente a área de talude. Bem, no fim do cálculo ainda vamos considerar mais 5% de perda. E essas perdas são para os recortes, os manchões, a sobreposição de material, encanamento de tubo, qualquer outro parâmetro que nós não estamos quantificando aqui. Geralmente acontece por conta de recorte, de manchão. Os 5% de perda, ele consegue absorver muito bem essas pequenas perdas que nós não quantificamos. Em casos muito extremos, quando nós temos muita interferência, aí sim talvez seja interessante calcular cada ponto individualmente. Mas 99% dos projetos, e a prática mostra isso, que 5% de perda para qualquer situação, né? Recorte, manchão, sobreposição, para o que for, esse 5% ele atende muito bem. Bem, a área total então de geomembrana será a soma da área do fundo mais a área de talude. E na área de talude nós já incluímos a ancoragem. Se você quiser um cálculo mais preciso, mais detalhista, pode calcular a parte a ancoragem. Mas na prática isso mostra que é gasto de energia porque a diferença é pequena. Então a gente pode considerar na área do talude já a inclusão da ancoragem. Bem, vamos calcular então a área do fundo. Para calcularmos a área do fundo, né, já que temos regiões circulares, principalmente nessas regiões nos cantos, nós temos aqui algumas regiões que são circulares, vamos dividir então a área em 4 seções. Seção A, seção B, seção C nas laterais, à direita e à esquerda, e o D, que são os semicírculos em cada ponta do fundo do reservatório. A seção A, ela é um retângulo, então a área dela é bem simples, é o comprimento vezes a largura. Comprimento de 90 vezes a largura de 60 metros, nós teremos uma área de 5.400 metros quadrados. Agora, vamos calcular a seção B, que estão na parte superior e inferior do fundo. Então, seção B, né, que serão 2 retângulos. Então, a área deles vai ser o comprimento vezes a largura, como são 2 iguais, multiplicado por 2. Então, a área B, comprimento vezes a largura, vezes 2. Comprimento 90 metros, vezes a largura, que é 5 metros, vezes 2. 90 vezes 5, 450. 450 vezes 2, 900 metros quadrados. Então, essas duas seções B juntas têm 900 metros quadrados. Agora vamos calcular a seção C. Assim como fizemos para a seção B, a seção C será semelhante. Nós temos 2 retângulos, né, de comprimento iguais e larguras iguais. Então, a área será o comprimento versus a largura, vezes 2 novamente. Então, comprimento 60 metros, largura 5 metros, vezes 2. Então, 60 vezes 5, 300. 300 vezes 2, 600 metros quadrados. Por fim, vamos calcular a seção D. A seção D, que estão nas pontas do fundo do reservatório, ele é um quarto, cada um deles, né, é um quarto de um círculo. Então, se nós juntarmos essas 4 partes, nós teremos um círculo completo. Assim, para calcular a área, então, neste caso, é a área do círculo com raio de 5 metros. E a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, nós temos aqui que π é 3,14 vezes raio ao quadrado, e raio é 5 metros, né? 5 elevado ao quadrado. Então, fica 3,14 vezes 25, que o total é 78,55 metros quadrados. Então, para a área do fundo, agora é somar todas essas 4 seções que nós quantificamos separadamente. Área A, 5.400 metros quadrados, mais área B, 900 metros quadrados, mais a área C, 600 metros quadrados, mais a área D, 78,55 metros quadrados. Ao total, a área do fundo vai dar de 6.978,55 metros quadrados. Essa é a área do fundo. Então, 50% do cálculo até aqui já está pronto.
Agora vamos calcular a área de talude, né? Então, o primeiro passo é determinar o desenvolvimento do talude. Já incluir nesse cálculo, além do desenvolvimento, já incluir também a dimensão da ancoragem, que é 1,5 m, né? Como eu já disse anteriormente. Como calculamos o desenvolvimento? O desenvolvimento é exatamente o comprimento do talude na inclinação. E o desenvolvimento nós podemos usar o teorema de Pitágoras, então, que nos diz que a hipotenusa é igual à raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Então, o desenvolvimento será a raiz quadrada da altura ao quadrado mais a largura ao quadrado. A altura é 5 metros, né, que é a profundidade do reservatório. A largura, como nós temos um reservatório de inclinação 1:2, a cada 1 metro de altura, 2 metros na horizontal de largura. Então, se nós temos uma altura de 5 metros, a largura será 10 metros. Então, o desenvolvimento será a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, o desenvolvimento será a raiz quadrada de 25 mais 100, que será a raiz quadrada de 125, que dá aproximadamente 11 metros e 18. Adicionamos a esse 11 metros e 18 1,5 m da ancoragem, nós teremos um desenvolvimento aí de talude, né, 12,68, que é aproximadamente 12,70 metros. Bem, já calculamos então o desenvolvimento do talude, incluindo a ancoragem. Vamos determinar agora o perímetro externo da vala de ancoragem. E por que o perímetro externo? É como se nós pegássemos então esse desenvolvimento, colocamos ele no perímetro, colocamos ele junto do perímetro externo da vala de ancoragem e que ele fosse circulando todo o reservatório. Então, o perímetro, ele vai ser... Aqui nós também temos duas... nas pontas, uma seção circular e temos no meio aqui seções lineares. Então, o perímetro vai ser 2 vezes o comprimento, né, que é 90 metros. Então, como se nós jogássemos esse 90 para cima e para baixo. E a largura, mesma coisa, né, e a largura é 60. Então, vai ser a soma de 90 mais 60 vezes 2. Além disso, temos que considerar a circunferência desse círculo, né, externo, que tem um raio de 16 metros. Então, o perímetro vai ser 2 vezes 90 mais 60, mais 2πr. Novamente, 2 vezes 150, né, que é 90 mais 60, mais 2 vezes π vezes 16, que vai resultar em 300 mais 36π. Que, se nós multiplicarmos 36 por 3,14, nós vamos chegar no valor de 400 metros e 55 centímetros. Esse é o perímetro externo da vala de ancoragem. Bem, para determinar então a área de talude, ele vai ser o desenvolvimento, que nós consideramos lá 12,70, vezes o perímetro da vala de ancoragem, que é 400 metros e 55 centímetros. Então, temos lá 12,70 vezes 400,55. Isso vai dar um valor final de 5.086,99. Aproximadamente 5.087 metros. Por fim, para calcularmos a área total, será a soma da área de fundo com a área de talude. Então, total será fundo mais talude. O fundo é 6.978,55 metros, mais o talude, que é 5.087 metros quadrados. O final disso, então, nós vamos chegar no valor de 12.065,55 metros quadrados. Temos esse valor, incluímos agora, então, mais 5% de perda, que será pegar este valor que encontramos de área e multiplicarmos por 1,05. Vamos chegar, então, em 12.668,83 metros quadrados. Essa é a quantidade que nós necessitamos para revestir um reservatório, este reservatório em específico. Bem, como nós já temos agora a área de aplicação, precisamos determinar a quantidade de bobinas, porque as bobinas não são fracionadas, né? Então, como a bobina ela tem 295 metros quadrados, tem que ser um múltiplo de 295 metros quadrados.
Então, para isso, nós pegamos o valor final, já incluso a perda, e dividimos por 295. Nós vamos chegar, para essa quantidade, então seria necessário 42 bobinas e 94. Mas não é possível vender, né, ofertar para o cliente 42,94 bobinas. Ou eu ofereço 42 bobinas, ou eu ofereço 43 bobinas. Neste caso, nós sempre aumentamos o próximo número inteiro, né, o seguinte. Então, se é 42,94, a quantidade será de 43 bobinas, ou então 12.685 metros quadrados. Essa é a quantidade necessária para revestir esse reservatório, já incluindo as perdas, considerando os recortes, as sobreposições, eventuais manchões. Se tiver qualquer entrada e saída com tubulação, esses 12.685 metros quadrados atenderá toda essa necessidade. Bem, como eu disse, esse é apenas um exemplo simples, e a partir dele que podemos incrementar outros parâmetros, outras geometrias, para podermos, então, adequarmos a cada tipo de projeto. Então, novamente, se nós formos fazer triangular, mesma coisa. Calculamos a área do fundo, né, o triângulo do fundo. Verificamos o desenvolvimento do talude, altura em relação à largura, mais a ancoragem. Determinamos, por fim, o perímetro externo da vala de ancoragem. Temos esses 3 parâmetros, só somarmos todo e nós vamos chegar na quantidade necessária. Novamente, para qualquer geometria, esse modelo ele vai funcionar. Então, triangular, circular, qualquer formato que for. Eu acho que é isso então, pessoal. Foi um vídeo mais curto, né? Um vídeo mais rápido, mas muito importante porque tem muitas pessoas que não compreendem como é feito o cálculo de quantitativo. Novamente agradeço muito pela sua atenção. Curta esse vídeo se você gostou, porque isso ajuda bastante o canal. Compartilha e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado!